Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Conversa de Cacheada. E o nosso tema de hoje, gente, é de uma moça que veio, ao TikTok falar que ela perdeu uma vaga de emprego por ser gorda. E aí aqui ela vai expor, gente, a dor dela, a profissão dela, as coisas que ela tá passando, né? Então é sempre assim um conteúdo sensível que a gente tem que ver assim com empatia, tá? Gostaria muito que todos aqui respeitassem, a moça, o sofrimento dela e a luta dela, que ela tem aí, que ela trava com a obesidade. E ela ainda estudou isso, né? Pra ela se aprofundar, saber, ter conhecimento. Então, vamos começar o nosso react, mas antes, gente, deixa aí o seu like, por favor, para dar engajamento. Eu tô vendo que tem pessoas que assistem sempre, mas não estão deixando o like. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva, gente, né? Ativa aí o sininho para vocês sempre receberem o vídeo. Então vamos lá, vamos começar, né? Pra gente assistir. Aqui o primeiro vídeo dela, vamos lá. Eu perdi uma vaga porque eu sou gorda. Perdi uma vaga que era minha porque eu sou gorda. Esses dias eu fui chamada para uma entrevista numa clínica de estética e a vaga era perfeita, gente. Era para fazer exatamente o que eu já faço. Atender pacientes, plano de emagrecimento, auxílio pelo WhatsApp, enfim, exatamente o que eu faço há anos. Essa entrevista não foi uma entrevista comum, onde o recrutador faz vários tipos de pergunta, sabe ali que pode ser eliminatório ou não, onde tem vários candidatos ali no horário para fazer. Não foi nada disso. Não foi me feita nenhuma pergunta, na verdade, só foi me explicada a vaga. Falaram que eu fui chamada justamente por causa do meu currículo, a área que eu já atuo e também por causa da pós que eu faço. Então, só me explicaram a vaga, falaram se eu poderia começar e deu. Foi dito que ia confirmar com a doutora, porque é uma clínica de estética, então tem outros profissionais, né, inclusive médicos, e tava tudo certo. Obviamente foi passado pra doutora que eu não sou padrão, que eu sou gorda. A partir daí, eu não tive mais nenhuma resposta. Eu mandei uma mensagem perguntando: e aí, tá tudo certo? Posso começar a segunda mesmo? Não. Vocês falaram que iam me confirmar. Ganhei vácuo, nada. Sempre trabalhei autônoma, somente aqui pelas redes sociais. Só que esse ano, gente, foi um ano muito atípico pra mim. Muita coisa virou de cabeça pra baixo e eu parei de postar. Eu entrei em crise de ansiedade grave, ansiedade generalizada, né? Então, minha vida paralisou desde março. E é muito difícil voltar, até esse vídeo aqui talvez nem seja entregue, porque o TikTok não gosta disso, de ir e voltar. Ele não vai entregar os vídeos, então preciso ser uma criadora de conteúdo que posta todo santo dia. E essa fase da minha vida atrapalhou completamente, principalmente no meu trabalho. E até pra ajudar na ansiedade, eu queria muito sair de casa, eu queria muito ficar o dia ali na clínica, atendendo, lidando com pessoas o tempo todo, pessoalmente, enfim, pra ocupar a minha cabeça, porque isso ajuda muito na ansiedade. Não faz sentido eu me inscrever em vagas que eu sei que não vão ter essa gordofobia, por exemplo, pra UAN, porque eu não tenho experiência em UAN. Eu sempre lidei com atendimento. A pós é metabolismo e emagrecimento. É o que eu faço todo santo dia. É o que eu trabalho. E é o que eu sou muito boa, modestamente falando. Tem feedbacks aí de mais de 200 pacientes que eu tenho pelo mundo todo pra comprovar que eu não só ajudo pessoas a tratar a obesidade, eu trato a minha obesidade. Eu vivo na pele e eu tenho a empatia que nenhuma nutricionista magra vai ter. Eu já chorei muito, eu vou tentar não chorar aqui agora, mas é muito difícil saber que tu é boa numa coisa, saber que tu entrega resultado. É comprovado, porque tu tem muitos pacientes pra provar isso, mas os lugares continuam indo apenas pela aparência e não pelo teu conhecimento. Saber que eu sou boa numa coisa, saber que o meu trabalho seria muito bem feito, agregaria muito, ajudaria muitos pacientes, mas eu não fui aceita só porque eu não sou uma Barbie. E quando eu fui chamada pra entrevista, eu falei pros meus pais: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que eu fui chamada pra uma entrevista, ruim é que é uma clínica de estética e provavelmente eu vou ser negada quando eles verem eu pessoalmente e verem que eu sou gorda. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí eu cheguei lá e a vaga só foi me explicada e perguntada se eu poderia começar. Então, gente, não dá nem pra falar como é que tu tem tanta certeza, porque pelo menos eles podiam fingir, podiam fazer algumas perguntas que eu pensasse: nossa, eu respondi mal aquilo, foi isso que me eliminou. E não teve nada disso, foi só explicação da vaga. Tanto que eu só fui deixada no vácuo e não tive nenhuma resposta, tipo:
no momento não vai dar, mas vamos continuar com o teu currículo. Enfim, gente, qualquer coisa, não. É só silêncio. Enfim, eu não vou desistir, isso me dá gás pra voltar a postar, torcer pro TikTok, pro algoritmo me ajudar. E se alguma clínica aí tiver precisando de nutricionista e for mais humana, entender que pacientes que buscam emagrecimento precisam de uma nutricionista empática, eu tô aqui. Cirurgiões bariátricos também, porque eu atendo muito paciente bariátrico. Enfim, gente, é a minha área, é o que eu sei fazer e é o que eu sei que eu sou muito boa. E se esse vídeo estiver passando pra ti, por favor, me ajuda! Comenta, salva, compartilha, enfim, pra ver se os meus vídeos voltam a ser entregues, gente, porque eu realmente preciso dessa ajuda pra sair dessa vida que eu tô paralisada por conta da ansiedade. Enfim, eu também falo aqui desse assunto agora, né? Saio um pouco do nicho da nutrição e falo da ansiedade, porque não era uma coisa que eu tava esperando viver. Tudo muito novo pra mim, tô tomando remédio, então tá realmente bem melhor agora. Mas foi um caos. Virou minha vida de cabeça pra baixo. E aí? Então, gente, é um assunto muito sensível, né? Eles põem aí a luta dela e ela falou que ela coloca a vaca já era dela, porque não teve uma entrevista, que era o perfeito, porque ia lidar com pessoas, que era o que ela queria. Ela colocou os problemas dela de saúde, que ela tá tratando, tudo. E vamos ler os comentários, sabe por quê? Porque depois, no final, a hora que eu fizer as considerações, isso vai fazer diferença, tá? Então é por isso que eu vou ler. Ó. Eu, particularmente, querendo emagrecer, jamais me consultaria com uma nutricionista fora do padrão. Pode me julgar, mas é minha opinião. Ó, a pessoa pôs isso no vídeo dela, tá? Vamos ver a empatia aqui. Aí, ó, as brincadeiras. Perdi a vaga de motorista só por não ter CNH. Mas, gente, entrevista nenhuma é vaga garantida. Comentário ok. Né, da entrevista, né? Nenhuma entrevista é vaga garantida. Aí, uma outra pessoa colocou aqui: ninguém escuta conselhos financeiros de quem está com dívidas. Dura, né? As mensagens são, assim, complicadas aqui, né? Pra pessoa ter no vídeo dela, porque essa aqui é o vídeo dela. Amiga, quando nossa autoestima tá baixa, a gente arruma problema em tudo mesmo. Sou um cirurgião dentista e tenho certeza que meus dentes são a primeira coisa que os pacientes observam. Eu não marcaria consulta com um dentista que tem mau hálito, infelizmente é assim que funciona. Ai, tem uns outros aqui que eu não vou ler. Aí teve uma moça que colocou, os comentários aqui são bem tristes, e são mesmo. Se a pessoa que é formada, trabalha na área e faz planos de emagrecimento para os outros, mas não consegue fazer para si, que credibilidade passa? Nada contra, mas eu não teria confiança. Então, gente, esses foram alguns tipos de comentários aqui, né? Que tem no vídeo dela. Vamos continuar aqui. Aí veio uma moça, né? Que tá até aqui na mensagem: perdi uma vaga, pois sou gorda. E ela vai responder. Vamos ouvir aqui o que ela vai falar. E ser gorda. Esse foi o início de um vídeo que viralizou ontem. Perdi uma vaga que era minha por ser nutricionista e ser gorda. Esse foi o início de um vídeo que viralizou ontem e foi falando sobre a minha clínica, e eu vou contar um pouquinho agora essa história. Eu nunca falo do meu trabalho aqui no meu TikTok. O meu TikTok aqui é para eu brincar. Eu não tenho seguidores como na outra rede e eu adoro a leveza disso daqui. Mas hoje eu vou vir falar sobre trabalho porque aconteceu uma coisa que eu considero chata e eu acho importante relatar para que as pessoas às vezes olhem as coisas com outros olhos. Ontem viralizou um vídeo de uma nutricionista aqui de Porto Alegre falando sobre a minha clínica. Ela não citou nomes em momento nenhum, mas eu sei que é a minha clínica porque eu mesma que selecionei ela para entrevista. E eu já tinha visto o perfil dela do Instagram antes mesmo dela efetivamente ir até o nosso espaço. Bom, para entenderem, nós temos uma clínica de estética e emagrecimento, eu e meu marido, faço parte de estética e ele de emagrecimento. Dentro da consulta dele, tem a parte nutricional já incluída. A pessoa vai porque quer consultar com ele e tem dentro essa parte nutricional
porque ele é médico, nutrólogo, não faz a dieta. Temos a nossa nutri principal, a Rosane, maravilhosa, e nossa nutri auxiliar, que é a Jéssica. A Rosane tá saindo, se mudou de cidade. A Jéssica foi promovida para o cargo de principal, ou seja, para o atendimento dos pacientes no dia a dia junto com ele. A nutri auxiliar faz o quê? Faz os planos, fica lá atrás, fica no online, fica no pós-venda. Essa vaga abriu. Aí eu lancei no InfoJobs, para quem não conhece, uma plataforma de empregos, essa vaga, e surgiram diversos currículos. Eu mesma selecionei os currículos para a entrevista. Selecionei, sempre olho todos os perfis do Instagram, procuro a pessoa. Eu vi o Instagram dessa menina, não vi problema nenhum. Ela disse que ela perdeu a vaga por gordofobia. Eu já tinha visto o perfil dela. Isso não foi um impedimento para ela ir na entrevista. Por que seria um impedimento para ela conseguir a vaga, sabe? Acontece que teve um processo em que a gente ficou conhecendo as candidatas. A entrevista foi para conhecê-las, porque a gente queria entender rotina, entender sobre a vida da pessoa. Não era uma entrevista técnica, entendeu? E tiveram diversas meninas lá que fizeram, acho que foi 6 ou 7. Ontem a gente tomou a decisão, né? E foi mais em função de dinâmica, de deslocamento e de experiência do que qualquer outra coisa. Mas ela entendeu como se fosse gordofobia. Então vamos lá, para descartar isso. Primeiro, eu já tinha visto o perfil dela, eu já sabia que ela estava num processo, né? Ela relata ali de emagrecimento. Isso não seria um problema. Ela mesma relatou sobre o TikTok dela durante a entrevista. Então existiu uma conversa, foi uma entrevista, mas não foi um teste objetivo. A gente tem todo o acolhimento com pessoas de diversos corpos. É só olhar nosso time de colaboradores. Tem gente magra, tem gente mais gordinha, tem todo tipo de mulher, na maioria mulher. O único homem é o meu marido. Eu mesma vivi lutando com a balança e vivo ainda lutando com a balança. Então eu nunca ia julgar alguém. Isso não existe, mas eu acredito que muitas vezes nós estamos frustrados ou mesmo nos julgando inconscientemente, porque o ser humano é assim, inconscientemente ele faz essas coisas e pensamos que o outro também vai fazer. E não é o caso. Se fosse o caso de ser contratada, seria acolhida da forma que quisesse fazer. Estou no processo de emagrecimento, bom, te acolhemos, vamos te auxiliar. Não tô, estou feliz, ótimo, porque isso não é relevante, não é relevante. Não foi por isso que foi chamada para entrevista, não foi por isso que não foi contratada. Mas às vezes a gente tá com uma sensação de que todo mundo tá contra nós, ou até mesmo, como eu falei, um auto-julgamento tão grande que pensa que tudo tem relação com aquilo. E a gente não tira o foco daquele problema, que pra gente é um problema, mas pros outros não. E dá mais relevância do que realmente tem. Então, a gente tem que olhar um pouco para as situações com um pouquinho mais de clareza antes de julgar, sabe? Não é nosso perfil, pelo contrário. A gente nunca ia fazer esse tipo de julgamento. Eu desejo que ela construa uma carreira excelente, que consiga uma vaga maravilhosa no local que for conveniente, melhor para ela. E se novamente em algum momento a gente abrir uma seleção, ela pode se candidatar, quem sabe naquele momento, né, vai ser coerente com o que a gente precisa em relação à nutrição e à experiência clínica com o paciente. Tive que cortar que chegou gente aqui. Enfim, são vários fatores para uma contratação. Mas eu fico triste com esse tipo de coisa, porque primeiro essa menina tá sofrendo sem necessidade, isso no momento nem foi um julgamento, e às vezes pode passar uma imagem para o estabelecimento que de fato não existe. Então, nunca isso ia ser um problema, isso não foi um problema, apenas foi um processo seletivo como qualquer outro. Às vezes as coisas não são o que a gente imagina que elas são, e a gente que tá dando problema para situações que não são problemas para os outros. Vamos lá, gente. Eu acho assim, ela teve
Porque assim, eu vi o caso e eu assisti todos os vídeos, tá? Eu não tô assistindo a primeira vez. Ela teve algumas falas, assim, que eu considero, assim, um pouco problemáticas, devido ao contexto que vai se dar depois. Aí vocês vão entender qual é a minha opinião, né? Quando ela fala, ela tomou pra si, ela viu um problema onde não tem. Logo no começo ela fala, foi na minha clínica e eu sei porque ela veio fazer entrevista aqui. Então ela, assim, ela coloca umas falas, assim, que depois a gente vai conversar. Mas que bom que não foi um problema, né? Ela ser chamada pra entrevista e que bom que não foi esse o motivo, né, dela não ter sido contratada nessa clínica em questão. Mas é que a gente, até o final, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Porque agora vamos ler comentário, porque é importante ler comentário, porque vai dizer muito depois sobre o... Semana passada, sobre o assunto. Perdi uma vaga. Tá? Então eu vou ler os comentários. Vamos ler os comentários. E foi falando sobre a minha clínica. E eu vou contar um pouquinho agora essa história. Ó, acabei de ver o vídeo da Nutri e tu se livrou de uma pessoa incomodativa. KKKKK. Olha só o tipo de comentário. Eu sinto muito, mas eu não gostaria de passar como nutricionista acima do peso. Eu acho que, querendo ou não, nutricionista trabalha com a imagem também. Vocês estão vendo que a gente não sabe se ela perdeu o emprego ou não por causa disso, mas os comentários reforçam bem essa ideia, né? Acontece, meu primo perdeu uma vaga de bake em Valco só porque é mudo. Ainda fazem piada, chacota, né? Eu amo o algoritmo desse AVP. Comecei o dia com a Nutri e terminou o dia com a dona da clínica. Sou nutricionista e digo, a imagem importa. Os próprios pacientes falam, gente, kkk. Eu emagreci uns 4 quilos e recebi 1000 elogios de pacientes meus e olha que já sou bem magra. Pacientes amam nutricionistas magras, kkk, realidade pura. Olha só o jeito. Eu li em um livro de psicologia que quanto mais insegura uma pessoa se sentir, mais propensa ela está de interpretar ações, olha só. Olha, mais propensa ela está de interpretar ações de outras pessoas como crítica pessoal ou rejeição. Então ela interpreta o que aconteceu dessa maneira. Diz mais sobre ela do que sobre você. A pessoa falou pra dona na clínica. Só que aí a gente vai ver depois se é isso. Né? Porque os comentários aqui são complicados. Vamos lá. De hater, enfim. E aí, ficam duvidando do meu trabalho, né? Então eu vou trazer aqui a minha história. Com a nutrição, com a obesidade, comigo mesma, com resultados, enfim. E aí vocês falam se eu entendo ou não de emagrecimento, tá, gente? Bom, realmente, eu sou gorda, como eu já falei. Vocês podem ver que eu sou gorda. Eu já fui mais, bem mais. Esse sou eu há poucos anos atrás. Com 165 quilos. Assim, gente. Pouco tempo atrás. E talvez vocês não estejam vendo tanta diferença assim, porque eu tô com roupa larga, enfim. Então eu vou postar aqui a foto mais recente que eu tirei, que aparece o corpo todo. E aí tu quer vir e me dizer que eu não entendo de emagrecimento, meu amor? Hoje eu tenho 105 quilos. Eu sou gorda, mas eu já fui muito mais. Muito, muito mais. E eu já perdi muito mais peso do que um dia tu vai imaginar perder na tua vida, porque tu não precisa perder, né? Porque tu não tem uma luta contra a obesidade que eu tenho. Tu não entende, tu não sabe. Tu aí com teus 5 quilinhos a mais dizendo, meu Deus, eu tô uma baleia. Nossa, como eu tô gorda, eu tô imensa. Uma nutricionista magra, que sempre foi magra, nunca lutou contra a balança, nunca teve nenhum tipo de transtorno alimentar. Achar que pode ajudar mais uma pessoa gorda do que eu. Se a gente for botar na balança anos, estudo, dedicação, resultado, tudo, gente, eu sempre vou ganhar de vocês. Eu ainda não ter um corpo magro não quer dizer nada. Porque eu já eliminei um de vocês de dentro de mim. Calcular um déficit calórico para uma paciente é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa consegue fazer, não precisa nem ser formada em nutrição. Agora, tu saber lidar com aquela pessoa, com os traumas dela, com as dores dela, com o jeito que ela lida com os sentimentos e a comida, a relação dela com a comida, os transtornos alimentares. Amor, tu nunca vai conseguir porque tu não entende. Sim, eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Vocês estão perdendo tempo porque eu não tô nem lendo os comentários. Então, se quiser continuar
por favor, continua, porque eu fiz de propósito. Eu sempre falo frases de propósito pra irritar haters, irritar pessoas infelizes. Eu sempre já sei quais vão ser os comentários, mais ou menos. E é isso que me traz engajamento, dinheiro e divas. Porque o que mais tá chegando são pessoas maravilhosas, mandando mensagens maravilhosas. E é isso que eu quero. É com essas pessoas que eu tô conversando, não é com vocês, Barbiezinhas, não. Amor, definitivamente o meu público não são vocês, Barbies e Kens. A personalidade se reduz a corro no final de semana, maratonas, e como gelatina zero, e whey, e batata doce, e frango. Sai. Eu falo com mulheres reais, mulheres gordas, pessoas que lutam contra a obesidade, pessoas que lutam contra a balança, sobrepeso, enfim, também não precisa ser só obesidade, óbvio. Pessoas empáticas, coisas que vocês não são, porque se... Imagina, tu tá no conforto da tua casa, tu vê um vídeo que tu não gosta, e aí tu vai lá e destila ódio pra aquela pessoa, porque tu não se sente bem contigo mesmo. Então, nossa, como assim essa pessoa tem coragem de aparecer assim? Como que o meu nutricionista tem coragem de aparecer dizendo que ela é gorda mesmo? Tipo assim, como que eu não tô correndo atrás de emagrecer? Que loucura! Eu me aceito assim, eu sou feliz assim, e tu não. Então tu precisa tentar destruir a minha autoestima pra melhorar a tua? Eu só tenho pena de ti, amor. Porque tu pode ser magra, mas tu sempre vai ser uma fubanga. Eu não tô falando contigo, eu só te uso. Eu te uso pra me dar engajamento e me dar dinheiro. Obrigada. Isso tá dando certo. Mas daqui a pouquinho eu vou lá, excluo o comentário e pronto, tu não existe no meu mundo mais. E eu vou continuar aqui. E eu tô sempre lutando contra a obesidade pro resto da minha vida, gente. Eu me descuido, eu engordo. No começo do ano eu tava com 130 quilos. E eu já tinha chegado a 100. Então eu engordei 30 quilos num ano. E agora eu tô com 105, eu já perdi 25 quilos esse ano. E é assim minha vida pra sempre. Pra sempre vai ser assim, sempre vai ser. Vai e volta, fases ruins, engorda. Luta constante. E é com essas pessoas que eu tô conversando, é essas pessoas que eu quero atender, é essas pessoas que eu entendo, são essas pessoas que eu quero tornar o caminho e a jornada e a luta mais fácil. Não é contigo, Barbie, que tem que perder 5 quilinhos pra ficar com shape, pra tirar fotinho pro Instagram de biquíni. Amor, não. Não é você. Nem tudo é sobre você. Gente, foi um relato aí carregado, né? Vocês perceberam, de dor. Deu pra notar, né, como ela tava. Talvez ela tenha até falado coisas que ela não queria ali, né? Que você vê que tem mágoa ali, que ela tá desabafando, porque as pessoas também estão atacando ela. Aqueles comentários foram complicados. Eu não li os comentários agora desse vídeo porque não vejo necessidade, entendeu? Porque a gente já leu alguns comentários e os comentários aí são bem, muito cruéis, né? Não acho legal, adequado, não acho que são empáticos assim com a moça. E agora a gente vai ver outros vídeos dela, porque no fim eu vou dar a minha opinião, pra vocês verem que estão julgando tanto ela, mas aí tem algo aqui que eu notei, porque eu vi tudo antes, que eu vou deixar pro final. Existe uma resposta pra algo que eu não citei ninguém, não falei nome de ninguém. Peraí, vamos lá. Vocês estão me perguntando se eu vi o vídeo da resposta da dona da clínica. Não, até porque não tem como existir uma resposta pra algo que eu não citei ninguém. Não falei nome de ninguém, não falei nome de lugar nenhum. Então não tem como ser uma resposta. Agora, a pessoa que fez um vídeo, dona de uma clínica, que eu não sei quem é, porque eu não vi e nem verei. Gente, porque eu não perco tempo com coisas que não me agregam. Eu fui no meu perfil falar uma tristeza minha com a sociedade gordofóbica, que é uma luta minha, é algo que eu sofro na minha pele desde que eu sou criança, e alguém achou que tava no direito de vir responder sei lá o que, sem ser chamado, sem ser mencionado. Eu nunca falaria o nome da clínica, até porque eu não tenho nada contra ninguém lá dentro. Eu deixei bem claro que é uma situação que eu fico triste da sociedade, porque pessoas gordas vão continuar sendo atendidas por pessoas magras que não entendem elas. E eu vou sempre lutar contra isso, não importa que eu seja minoria. Porque é a minoria. Vai ter mais gente me xingando, porque existem mais pessoas magras, do que gente que vai entender o que eu tô falando. Mas o meu público são essas pessoas que entendem o que eu tô falando. É só com essas pessoas que eu quero conversar. É só essas pessoas que eu quero criar uma comunidade. É só essas pessoas que eu quero no meu perfil. E se eu preciso que outras pessoas, fora dessa bolha, fiquem me xingando pra eu alcançar quem eu quero, pra mim tá tudo bem. Tu só existe no meu mundo se eu permitir. Então eu não vou ver vídeo nenhum. Não vou ler comentário nenhum. Então, gente, se vocês estão aí perdendo tempo da vida de vocês, querendo dar uma lição, querendo falar alguma coisa pra mim ruim, é perda de tempo. Eu não vou ver, não vou ler, não vou dar bola. Minha atenção tu não vai ter.
Agora, as minhas divas que estão chegando dizendo o quanto elas se identificam, o quanto é importante ter profissionais que nem eu, que elas se sentem à vontade, estão marcando consulta comigo. Isso sim, as minhas pacientes antigas também que estão me defendendo, falando que me conhecem, sabem o meu trabalho. É só isso que importa pra mim. São com essas pessoas que eu tô conversando. É dessa bolha que eu faço parte. Porque eu sempre vou lutar contra a obesidade. Eu não quero fazer parte de bolha de Barbie e Ken, gente. Eu não quero essas pessoas perto de mim. A gente não combina, sabe? Eu só fui no meu perfil falar da minha dor e da minha luta. E apenas isso. Eu não fiz nada demais. Eu não citei nome de ninguém. Eu não desrespeitei ninguém. Então, se alguém quer engajamento em cima de mim, ok. Mas eu não vou dar bola. Eu não vou dar atenção. Enfim, é como meus pais falaram mesmo. Foi um livramento e Deus fecha uma porta pra abrir outras. E era o gás que eu tava precisando pra voltar a postar, voltar a ter gente falando comigo. Tô recebendo muita mensagem, muita gente marcando consulta e é isso que me deixa feliz. E era isso que eu precisava, então eu sei que foi Deus agindo na minha vida. Vou continuar aqui com o meu trabalho, atendendo pessoas gordas, mostrando a minha luta contra a obesidade, mostrando... Eu tô sempre em processo de emagrecimento, eu não sou uma pessoa que, pronto, estou com esse peso, me aceita e deu. Eu tô sempre emagrecendo, mostrei no vídeo anterior o quanto eu já emagreci esse ano. E eu tento ajudar pessoas que têm o mesmo objetivo, ou também mulheres que só querem ter uma relação melhor com a alimentação. Então, haters, muito obrigada pelo engajamento. E, gente, divas maravilhosas, bem-vindas. E muito obrigada pra quem já tava aqui, me defende, e eu amo muito vocês. Beijos. Então, gente, ela tá gravando muito vídeo assim na emoção, né? Falando muita coisa, né? Porque gente, o preconceito é silencioso, né? O preconceito nunca é uma coisa assim, como eu posso dizer, que a pessoa vai falar na sua cara, né? É complicado. Ela deve sim sofrer desde pequena, até porque a gente viu pelos comentários. Eu não me custaria com uma nutricionista gorda. Outras pessoas falam que queria também da profissão e que não sei o quê, que os pacientes adoram uma nutricionista magra. Então vocês veem que tenha. Se nos comentários isso daí tá descarado, imagina na vida, os olhares, as coisas que acontecem com essa moça, entendeu? Pra ela realmente ter achado isso, certo? Então vamos lá, vamos continuar porque ela disparou fazer vídeo, gente. Eu acho qual vídeo falta. Não, aqui não tem nenhum vídeo. Aí aqui nesse ela já tá mais calma. A raiva, vamos dizer assim, passou um pouco. Então vamos ver esse daqui, né? Que aqui ela já tá em outra vibe. Também numa clínica de estética. Mas eu falei, as pessoas são diferentes. E eu fui, com medo, mas fui. Chegando lá, era um ambiente diferente da outra clínica que eu tinha ido. De cara eu já me senti bem. As secretárias eram muito simpáticas. A hora que eu cheguei, tinha uma menina saindo, que eu tenho quase certeza que era outra entrevistada. Mas, claro que eu não posso dar essa certeza, mas na minha cabeça era. Eu pensei, nossa, que diva, porque ela tava muito bem arrumada, ela era muito chique. E eu falei, a concorrência vai ser forte. Depois a pessoa que me entrevistou também era muito querida. Também me senti muito à vontade. E diferente da outra clínica, ela deixou eu falar. Ela quis me conhecer, saber a minha história. E depois, realmente, ela explicou a vaga. E como eu falei, era nutricionista auxiliar. Que foi o que me deu coragem, assim, porque ela explicou que a nutricionista principal atenderia os pacientes, faria anamnese e eu montaria a dieta. Gente, vocês prestaram atenção no que ela falou? Ela falou que não foi aquela clínica. Que nessa clínica, não foi a clínica da moça que respondeu. Às vezes a gente toma coisas pra gente que não foram pra gente, né? É complicado, né? Porque a gente faz um julgamento e a gente faz a mesma coisa, porque isso é ser humano, gente. Tá na cara que às vezes a gente leva coisas pra nós que não foram pra nós. Vocês ouviram da vaga? Quando ela fala? Essa vaga era de nutricionista auxiliar. Que não foi o que ela falou no primeiro vídeo dela. No primeiro vídeo ela falou que a vaga era pra ela atender pessoas, que ela ia lidar com o público.
Vamos continuar. Então, quer dizer, a vaga não era a mesma. Por que a pessoa tomou que foi a clínica dela? Porque logo no começo do vídeo, ela fala. Eu vou colocar aqui depois pra vocês que eu vou fazer um compilado disso. Ela pega e fala. Eu sei que foi na minha clínica, porque ela veio aqui. Ela tomou pra ela. E não era pra ela. E deu conselho pra pessoa que ela podia seguir também, né? Que ela também não deve achar que tudo é pra ela, né? E mandaria pelo letterbox, enfim. Ou seja, eu não teria contato com esses pacientes. Então, eu que já estava traumatizada, pensei, aqui não tem porquê eles irem pelo lado da aparência, porque eu nem vou ver os pacientes. Ou seja, nessa entrevista teve pergunta, não uma, tipo, nossa, um questionário, mas teve ali uma apresentação, teve outros candidatos, e era pra vaga de nutricionista auxiliar, tudo diferente do que eu falei no outro vídeo. Eu saí de lá falando para minhas amigas que se eu não fosse aceita, tudo bem, mas eu ia voltar lá para tratar o meu lipedema, porque quando eu tava estudando na empresa, né, que eu sempre faço isso antes de uma entrevista, eu vi que o doutor lá tratava lipedema, e eu gostei bastante do conteúdo, e eu queria tratar mesmo que eu não fosse contratada. E eu também tava na dúvida se eu pensei, nossa, se eu for aceita, será que dá? Porque o Vale Transporte não vai cobrir, eu moro muito longe. Diferente da outra clínica, como eu falei, a vaga era perfeita, que era bem perto de mim, o salário era maior. Então hoje, durante o dia, eu realmente fiquei muito nervosa, porque eu não entendia por que uma pessoa entendeu que o vídeo foi sobre ela, sendo que eu não tava falando dela. Mas depois eu entendi, respirando fundo agora, falando com meus pais, com meus amigos, estando mais calma, que realmente tem pontos em comum que podem fazer ela achar. Por exemplo, eu realmente mandei pra eles também a mensagem, e aí, tá tudo certo? E me deixaram no vácuo, então isso dá check com o outro vídeo. E realmente, a entrevista foi ali uma questão de explicar da vaga, e não um questionário, enfim. Mas nessa, eu me apresentei, eu falei de mim, eu tive tempo. Na outra era só, tipo, nome, idade, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Mas entendo que a dona não teria como saber disso, e também porque foi muito recente. E esse foi o cuidado que eu tive com a outra. Eu fiz o vídeo bem depois do que aconteceu, justamente pra clínica não achar que eu tava falando dela. Não dar nenhum tipo de fofoca, enfim. E não pensei que, ok, a doutora tava nesse lugar de, tipo assim, ser recente, então ela só pode estar falando de mim. E quando eu falei que eu não ia assistir o vídeo, não é porque eu me sinto superior, ou por soberba, ou por não querer ouvir uma opinião contrária. Gente, nada disso, é porque o vídeo ia me destruir. Porque eu já tava muito triste com a situação. De saber que tinham pessoas de uma clínica achando que eu tava falando delas, e não era delas. Era uma clínica que eu tinha gostado. Eu sei que vai ter gente achando que eu tô me fazendo de louca, que como teve muitos comentários ruins e não sei o que, não sei o que. Só que, gente, teve muito mais comentários bons. A minha agenda agora tá cheia. Eu tô com muitos seguidores novos, então eu poderia estar muito só feliz. E só bloqueando e excluindo comentários. Mas eu não sou assim. E mesmo assim eu tô triste por causa dessa confusão. E vão dizer, nossa, cadê a antipatia, o ego, a soberba da pessoa que fez o vídeo anterior? Eu tava nervosa naquele momento, gente, vocês não sabem. Mas é muito difícil. Tipo assim, por mais que eu sinta que eu tenho uma casca dura, igual eu falei no outro aplicativo, não tem nada que alguém me diga que o meu irmão já não tenha me dito, eu não tenho como não ficar triste de saber que isso poderia ser evitado porque foi um mal entendido, entendeu? Uma coisa é eu postar um vídeo sabendo que eu vou receber hate do que eu falei ali por uma situação certa. Agora, por causa de um mal entendido, pra mim é muito difícil aceitar. Tanto que esse vídeo aqui, talvez pouquíssimas pessoas vejam, porque eu não vou deixar comentários. Porque eu sei que vai ter gente aqui que só vai entrar, já comentar e nem escutar o que eu tô falando, já botou na cabeça, já tem certeza. Tanto que vocês estão comentando com certeza absoluta que foi aquela clínica, tipo... Gente, eu não citei nome, não citei data, não citei lugar, eu não citei nada. E vocês falam com uma certeza absoluta. Isso é bizarro. A doutora achar que poderia ser sobre ela, eu entendo. Porque algumas coisas ali bateram do vácuo, enfim, da entrevista mais curta. Agora, que não tem nada a ver, quem não tava lá. E, como eu falei, eu não vi o vídeo, mas eu vi alguns comentários aqui no meu perfil. E um deles falavam que a pessoa falou que eu estava mentindo. E isso não é uma mentira dela também. Porque realmente não é a história do consultório dela.
Então, parece que se eu estivesse falando dela seria mentira, mas eu não tava falando dela. Todo mundo falou pra eu só deixar pra lá, esquecer, mas eu não sou essa pessoa. Eu vou falar aqui mesmo sabendo que vai ter muita gente que não vai acreditar em mim, que vai me julgar, que vai dizer que eu sou vitimismo, não sei o quê. Que é vitimismo, né? Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. É assim que eu durmo com a minha consciência tranquila. Porque se eu não postasse, eu ia ficar ansiosa a noite toda, agoniada, enfim. E não ia conseguir deixar pra lá, não ia conseguir dormir. Fico um pouco chateada porque poderia ter me mandado uma mensagem falando, cara, não foi bem assim. Em vez de só direto gravar um vídeo. Porque por conta disso vieram muitas pessoas fora da minha bolha me xingar. Porque, como eu falo, eu tô acostumada com mulheres gordas, é o meu público, é o que eu posto. E ali, aquele vídeo era sobre gordofobia, que é do meu público, porque teve um menino que falou, não quer furar a bolha, não quer falar com outras pessoas, mas fez um vídeo daquele o quê? Falando de gordofobia? Esse é o meu conteúdo, sempre foi. Só saiu da bolha por conta desse outro vídeo. E, realmente, durante o dia eu fiquei bem chateada, eu fiquei irritada, braba, mas agora passou. Eu entendo o outro lado, entendo ter achado outra coisa. Enfim, fica aqui esse esclarecimento. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, gente, como me falaram várias vezes, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu não mentiria por dinheiro, como eu falei pra vocês. Esse ano foi muito ruim por causa da minha ansiedade, mas seria ainda pior se eu não tivesse uma boa rede de apoio. Então, graças a Deus eu tenho uma família que me ajuda muito. Então eu não preciso fazer nada disso. Quero crescer com o meu conteúdo para mulheres gordas como eu. E atender essas mulheres. É o que eu quis quando eu entrei na faculdade. É o que eu sempre vou querer. E eu acho que é a minha missão nessa vida. E é isso, gente. Agora realmente é o último vídeo que eu falo sobre esse assunto. E quando eu falo que eu não vou ler, não é nossa, meu Deus. Não, é porque eu não quero ficar mal. É só isso, gente. Eu trato ansiedade, eu tomo remédio e eu não posso passar por essas situações. Então, eu só tô cuidando de mim, só isso. Não é porque eu me acho melhor que ninguém. Jamais achei que tomaria essas proporções. Eu só tava ali contando uma experiência minha pro meu público. Então, né? Vocês repararam? Que a moça da clínica fez exatamente o que ela falou que a menina fez, né? Que ela fala, às vezes a gente toma uma coisa pra gente que não é e tal. Ela fez isso. Ela teve várias falas desse tipo que no final ela também cometeu esse erro, porque a gente comete esse erro, gente, porque a gente é humano. E essa menina levou um montão de hater. Essa menina leu, né, coisas bem pesadas. Eu espero que ela não tenha lido mesmo, porque muitas coisas foram bem pesadas. Se vê que em muitos vídeos ela se atropelou ali, porque ela foi ficando brava, e aí ela foi fazendo vídeo, gravando vídeo, foi falando um monte de coisa. Já no último ela veio mais calma. Mas ela deixava claro, a vaga era perfeita. A outra vaga não era perfeita, gente, era longe. Então não era perfeita. Mas a pessoa entendeu o quê? Que a vaga dela da clínica dela era perfeita. Então só podia ser pra ela. E isso é normal. Porque o ser humano faz isso. E que bom que essa moça é uma moça que não tem esse preconceito que ela já tinha visto, né? O Instagram dela que ela sabia, e tudo bem, ela chamou mesmo assim pra entrevista, não era um problema pra ela. Isso é bom, né? Isso é uma coisa boa que a gente tem que pontuar aqui. Isso foi bom. Mas o vídeo que ela fez falando pra menina tomar cuidado, blá, 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 e alguns comentários falando, quando a gente tá com baixa autoestima, a gente acha que tudo é sobre nós. A moça da clínica, que é magra, loira e dona de uma clínica, achou que era sobre ela. Que era a clínica dela. Tanto que ela fala até que vou colocar de novo. Porque ela também acha que é sobre ela. Opa, peraí. Vou voltar. Vamos lá. Perdi uma vaga que era minha por ser nutricionista e ser gorda. Esse foi o início de um vídeo que viralizou ontem
e foi falando sobre a minha clínica, e eu vou contar um pouquinho agora essa história. Aqui ela já fala que foi falando sobre a clínica dela. Ela já tomou pra ela. Ela não imagina que uma pessoa que foi numa entrevista de emprego foi em várias. Que foi em mais de uma clínica. Não. Ela pegou, agarrou ali pra ela. Que é o mesmo. Que o engraçado, gente, que eu penso assim, ela tá falando pra outra pessoa não achar coisas que não existem. E ela tá achando coisas que não existem. E ela já falou que foi com ela. Vamos continuar aqui. Eu vou só pôr os trechos, gente, que eu considero que foi coisas que ela deu conselhos que ela não seguiu, né? Mas tudo bem. Que bom, pelo menos, que ela não é uma pessoa que se importa com esse tipo de coisa, que chamou a menina pra entrevista do mesmo jeito que ela não é esse tipo de pessoa. Mas ela também tem que pensar que nem tudo é sobre ela e sobre a clínica dela. Eu nunca falo do meu trabalho aqui no meu TikTok. O meu TikTok aqui é para eu brincar. Eu não tenho seguidores como noutra rede e eu adoro a leveza disso daqui. Mas hoje eu vou vir falar sobre trabalho porque aconteceu uma coisa que eu considero chata e eu acho importante relatar para que as pessoas às vezes olhem as coisas com outros olhos. Ontem viralizou um vídeo de uma nutricionista aqui de Porto Alegre falando sobre a minha clínica. Ela não citou nomes em momento nenhum. Ela não citou nomes em momento nenhum, mas ela... Mesma coisa que eu já falei, ela acha que foi pra ela. Vamos continuar. Mas eu sei que é a minha clínica porque eu mesma que selecionei ela para entrevista. E eu já tinha visto o perfil dela do Instagram antes mesmo dela efetivamente ir até o nosso espaço. É como eu já falei, será que a pessoa não fez outras entrevistas de emprego? Ela foi na clínica dela, não pode ter ido em várias. Até aí não quer dizer nada. Agora eu vou pôr um outro minuto aqui, que também ela fala uma outra coisa. Pós-venda. A vaga se mudou de cidade, a Jéssica foi promovida para o cargo de principal, ou seja, para o atendimento dos pacientes no dia a dia junto com ele. A Nutri Auxiliar faz o quê? Faz os planos, fica lá atrás, fica no online, fica no pós-venda. Essa vaga abriu. Aí eu lancei... Então vocês entenderam que essa vaga não era a vaga que ela falou no vídeo dela, a moça, a nutricionista. Por quê? Porque ela falou, é um atendimento com pacientes que eu gosto de fazer, lidar com pessoas. E nessa clínica, não era essa a vaga, era de nutricionista auxiliar. Então assim, ela não tava falando dessa clínica, porque a vaga não é a mesma. E depois aqui com o tempo ela vai falar a questão da logística, tal. Então, quer dizer, não era a vaga perfeita, porque era longe. Então, assim, ela tem que ver que ela também tirou conclusões aqui precipitadas, né? Ela também achou uma coisa que não era. Acontece com todo mundo, né? Então a gente fala assim, a menina, ela achou que ela sofreu gordofobia, como é que ela tem certeza que a vaga, que ela não foi contratada por causa disso? Se você lê os comentários, você já percebe que não é também um pensamento assim tão fora da realidade, né? Também dentro da realidade, essa menina já deve ter sofrido bastante preconceito. Agora a dona da clínica nem podia ter mandado um WhatsApp pra ela e ter perguntado. Não, ela já achou que era pra ela também, ela já botou no TikTok também falando e dando conselho. Então, assim, todo mundo aqui achou que era pra você. É isso que eu quero dizer, tá? Eu acho que todo mundo aqui, a gente resolver a vida dos outros, dar conselho pros outros, falar pro outro não achar isso, não achar aquilo é muito fácil. Resolver a nossa própria vida é difícil, entendeu? Então a gente acha, assim, que é pra gente muitas coisas. Principalmente quando a pessoa já vem sofrendo um preconceito de longos anos, né? Porque a pessoa já fica meio reativa, porque a pessoa já sofre, ela já conhece um padrão ali de preconceito que ela tem, e ela às vezes já reage a isso, sendo ou não. E mesmo quem não tem, não sofre tanto preconceito, reage. Imagina quem sofre, gente. É complicado. É complicado dar conselho. A pior coisa que tem no mundo é você falar pra uma pessoa que tá brava, ficar calma, né? Então você vê que é tudo complicado. Essa menina sofreu um grande hate, as pessoas não foram empáticas com ela.
Eu entendo também a moça da clínica ter entendido que era pra ela, porque ela foi na clínica dela, porque ela fez uma entrevista. Só que não foi pra ela, porque não era uma vaga perfeita, era uma vaga longe, não era uma vaga de nutricionista que ia lidar com o público, era uma vaga de nutricionista auxiliar, então não era pra ela. E ela foi lá e fez um vídeo. Então, assim, gente, todos estamos certos, todos estamos errados. Eu não sei de nada, só sei que resolver a vida dos outros é fácil. Resolver a nossa é complicado. Beijos, meus amores, até o próximo vídeo. E espero que vocês estejam gostando do canal. Tchau, tchau.